Olá, eu sou o Diogo Cortis. Oi, eu sou Elton Simões Gomes e esse daqui é o Deu Tilt, podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas. E hoje, Diogo, a gente vai trocar uma ideia sobre a nova inteligência artificial da OpenAI, que estão dizendo por aí que ela é capaz de raciocinar. Mas eu estou muito curioso para entender por que, por um lado, ela pode ser um dos melhores alunos de matemática do mundo e, por outro, ela não consegue resolver ou dar soluções piores para problemas sociais. E também tem o lançamento do iPhone 16. E bate sempre aquela vontade de trocar o celular. Mas será que a gente realmente precisa? Fica o questionamento aí. Ainda em Deu Tilt, a gente apresenta uma nova rede social que só tem bot. Que história é essa, hein? Mas a gente já troca uma ideia sobre isso. Antes, um recado. Para quem só ouve a gente em plataformas de áudio, fiquem sabendo que dá para ver as nossas carinhas no YouTube. O Deu Tilt vai ao ar no canal UOL toda terça-feira às 3 horas. Segue a gente lá, pessoal. Bora pro papo, Diogo? Nos últimos tempos, foram lançados tantos modelos de linguagem, tantas inteligências artificiais, que primeiro, eu não decorei o nome de nenhuma, e segundo, eu me perdi no que cada uma faz de diferente sobre a outra. Mas essa última me chamou a atenção, a começar pelo nome, que daqui a pouco você vai falar, porque eu não consigo falar esse nome não. Mas sobretudo por uma característica dela que parece raciocínio humano, eu fiquei enciumado, porque eu achei que isso era uma coisa nossa, coisa do ser humano, só a gente fazer esse negócio. Agora estão falando que inteligência artificial consegue raciocinar. Que parada é essa? Você está falando da O1? É esse o nome dela? Sim. O1. O1 é a nova inteligência artificial da OpenAI. E é O1 mesmo. Cara, os caras são muito ruins de nome. A única. Velho. The only and only. O1 é O1. O e o dígito 1. Assim, os caras são muito ruins. E tem o GPT-4o, que não é a mesma coisa, entendeu? Ok. Então, é uma família diferente de inteligência artificial. Muita gente confunde, né? Acha que é uma versão do GPT. Na verdade, eles estão dizendo que é uma nova família de inteligência artificial, que é a família O. Ó, acho que vai. Ou O. Tem tudo pra pegar no Brasil, Ou O. porque a galera vai ver e vai falar assim, ó, O. ou vai dizer assim, o. Então, é uma nova família que eles trazem essa ideia do raciocínio, né? Então, primeiro, o que a gente quer dizer com isso? Exato. Porque quando Né? a gente É humano uma raciocinando, antropomorfização grande, né? O que é claro, antropomorfização? Para quem nunca ouviu esse palavrão, é você atribuir características humanas para coisas que não são humanas. Então, isso é um processo de antropomorfização. E o que eles dizem é que a IA raciocina. Então, quando você faz um pedido, você vai ver lá que até parece pensando, ela vai demorar para dar uma resposta, um tempo muito maior, e geralmente ele dá uma resposta dependendo do problema, mas com um resultado melhor, uma resposta mais qualificada, né? Então esse é o grande lance do modelo novo da OpenAI, né? eu tenho conversado com uma galera da neurociência e toda vez que surge o assunto inteligência artificial e como há a possibilidade dessa nova Uhum. tecnologia replicar atividades humanas e até tarefas humanas, como a gente faz, seja escrever, desenhar, elaborar raciocínios, a galera da neurociência olha ressabiada e fala, cara, a forma como o cérebro humano se comporta e o jeito como ele ativa tarefas e como ele desencadeia processos bilhões de vezes maiores do que inteligência artificial, é quase como um descalabro falar que essa ferramenta de vocês aí, que é tão restrita, mas ainda é tão impressionante, pode fazer coisas como redes neurais, Uhum. raciocínio, como a gente está trazendo agora sobre o O1. Uhum. Isso é de fato real, então existe um processo de antropomorfização, né, como a gente vem dizendo, mas é interessante porque a própria OpenAI ela soltou um vídeo que é com a equipe que desenvolveu essa nova inteligência artificial. E uma das perguntas que faz é, o que é o raciocínio para vocês? Aí tem uma resposta assim, que eu achei super interessante, que um dos pesquisadores fala, não, é você gastar mais tempo para conseguir um resultado melhor. Que quer dizer o quê?
Nada, né? Nada, nada. Mas isso tem a ver com o próprio mecanismo de funcionamento da inteligência artificial, que basicamente, quando a gente está trabalhando com o chat GPT, com os modelos de linguagem, o linguajão, a gente está falando de um processo em que a inteligência artificial ela vai produzir uma resposta com base no contexto da pergunta, prevendo quais são os próximos tokens, que são palavras ou pedaços de palavras. Então ele responde de uma forma rápida e imediata. Parece aquele cara chato que você tá conversando com ele, aí você fala assim, eu fui na casa do El, cara, Elisângela, Isso, e aí eu queria fazer café. isso. Quando a gente começou o Deu Tilt, eu acho que eu era meio assim, porque eu interrompia muito, não só você, como alguns entrevistados. Mas, então é isso, né? Então ele responde de maneira muito rápida. Com essa ideia do raciocínio, e a gente vai entender em breve o que é esse raciocínio, que não é necessariamente o raciocínio humano, é uma palavra que criaram, né? E de uma forma antropomorfizada, ele vai gastar mais tempo para fazer aquilo. Então ele analisa o contexto. A ideia é aplicar uma técnica, que eu vou falar o nome em inglês, mas não se assustem porque a gente vai Lá explicar. vem você com essas palavras em inglês, hein? Cara, é o termo que todo mundo usa, desculpa, mas a gente vai traduzir, tá? Que é o Chain of Thoughts, que nada mais é do que cadeia de pensamento. Que assim, quando eu te coloco um problema, né, nós humanos, geralmente a gente começa a quebrar esse problema em problemas menores, em coisas menores, cria uma estratégia de solução para aí depois a gente resolver isso, né? Com o LLM tradicional, o LLM é o linguajão, né? Linguajão. Os chat GPTs, os Google Geminis da vida, ele vai responder, vai pegar as próximas palavras e vai que nem um louco combinando tudo. Já com essa estratégia do Chain of Thoughts, que é uma técnica que inclusive nós, usuários do chat GPT, já usávamos isso, né? Porque você vai falar para o chat GPT, ó, eu tenho isso daqui, mas para resolver isso, primeiro faz isso, depois faz isso, depois faz isso. Só que era uma estratégia nossa criar essa cadeia de pensamento, sabe? Eu quero, sei lá, criar um conto sobre uma nave que vai para a Lua, acaba errando o caminho e acaba indo para Birigui, sei lá, né? Eu Só quero que ler esse conto, é. agora. A gente pode criar junto com o ChatGPT. Só que para isso, né, se você pedir isso, ele vai criar alguma coisa. Mas aí você pode falar, não, mas eu quero que você pense sobre qual que é o personagem principal. É a nave ou é um tripulante? Ou é Birigui. Ou é Birigui? Perfeito. Então você vai fazendo com que a inteligência artificial tenha passos a mais para chegar no resultado. Uhum. Entendeu a diferença? Sim. Isso é o Chain of Thoughts. A gente faz isso no dia a dia, Faz né? isso no dia a dia. Empiricamente, sem ninguém dizer pra gente. Empiricamente, exato. Então, o que eles fizeram é, de uma forma análoga ao comportamento humano, levar isso para a inteligência artificial, né? Então, hoje, quando você faz uma pergunta para 01, O 01, pro 01, gostei do 01, hein? Vamos chamar ele só assim. porque é o 01. ou 1, mas parece um 0, então vai ser 01 para mim Não agora. confundir com outros 01s por aí no Brasil, hein? 01, 02, não. É o 01 a IA. Ela vai primeiro entender o contexto, quebrar esse contexto em várias partes, analisar para aí sim começar a produzir a resposta. Tanto que é muito mais caro, custoso e demorado. Sim, né? Mas o que me deixou surpreso com essa nova inteligência artificial, com o 01, foi que ele foi submetido a ele provas brasileiras de vestibular e para acesso a algumas instâncias acadêmicas dificílimas. A prova de matemática do ITA, que é considerada uma das mais difíceis que tem, não é a matemática da padaria que a gente faz ali somando pãozinho, né? A prova para residência em medicina na faculdade de medicina da USP. E na prova do ITA ele gabaritou, e na prova de residência ele tirou 80%, ou seja, acertou 98 de 120 questões, e era uma questão que tinha estudo de caso. Tinha estudos de caso de cirurgia, clínica, pediatria, obstetrícia, ginecologia, medicina preventiva. E o 01 mandou bem, sabe? Conseguiu, como você fez, quebrar o problema em menores partes e resolvendo, e teve um ótimo resultado. E o que mais me surpreendeu também foi que ele foi submetido à prova de matemática das Olimpíadas de Matemática, que vários estudantes concorrem lá, e o desempenho dele faria com que ele ficasse entre os 500 primeiros.
Pô, surpreendente. Primeira prova o cara já pegou 500, na segunda ele vai mandar bem pra caramba. Mas tem uma IA que ficou com medalha de prata, Uau! que é uma do Google. Mas eu vi também, e aliás você tem mais informações sobre isso, que ele é bom para programação e matemática, mas ele não manda bem em outros problemas. Os outros problemas da vida não dá pra gente quebrar em coisas menores e ir resolvendo? Dá para quebrar em coisas menores e ir resolvendo, mas acho que é legal a gente entender o que a gente está falando do raciocínio aqui, né? Esse raciocínio, bem entre aspas, né? Que não é comparado ao raciocínio humano, mas que essa IA faz é quebrar o problema, mas dentro de contextos muito bem específicos ainda, sabe? Muito relacionado à matemática, à lógica, etc. E tem um caso, um exemplo que a própria OpenAI fez que mostra essa diferença de uma IA tradicional, não, da IA generativa, tipo do linguajão Uhum, tradicional, ChatGPT, para os 01, uhum. né? Para esse modelo novo que tem a cadeia de pensamento. Que é o seguinte, eles criam uma situação que a gente consegue matar muito rápido, né? Que é, imagina assim, eu pego uma caneca, Certo. eu coloco um morango dentro da caneca. Caneca dentro, morango dentro da caneca. Isso. Viro a caneca de ponta cabeça na mesa, Ok, beleza? Pego a caneca, levo pro micro-ondas. certo. Aonde está o morango? Isso daí parece aqueles truques que você vê na rua, que a pessoa mexe a caneca pra lá, mexe a caneca pra cá. Eu já caí nesse golpe. Mesmo sabendo que era golpe, mas eu não vou comentar sobre isso. O morango tá na mesa, O morango tá na mesa. certo. Só que o ChatGPT, esses outros modelos, eles tendem a errar isso, porque ele perde o contexto. Então, com o 01, né, eles fazem esse exemplo, ele faz todo o processo. Então, o morango tá na caneca. A hora que vira de ponta cabeça, então quer dizer que o morango caiu na mesa. Uhum. Então, esse é um processo de, em muito, entre aspas, raciocínio, né? Uma cadeia de pensamento. Então, ele consegue quebrar isso e responder de uma maneira melhor, né? Agora, quando a gente fala de grandes problemas sociais, né, que foi um exemplo aqui que a gente fez pesquisa, né, por exemplo, resolver problemas da queimada. Ele dá respostas melhores do que o ChatGPT, só que ainda assim, são problemas que a gente fala que são problemas... Aí eu vou ter que usar outro palavrão, né? E Eita, que é o wicked problems, que você fez uma tradução boa. um problema imbricado, E- intricado, é, aquela coisa a- emaranhada. Emaranhada, né? Que são problemas sociais, ou que tem vários fatores, várias dimensões. Então, aí, obviamente, que ele vai trazer soluções que são mais genéricas, coisas que também a gente vai trazer, sabe? Sim. E é bom você ter dado o exemplo das queimadas, porque se tem uma coisa que é imbricada no Brasil e depende de N fatores, é isso. Porque a gente vê que tem um longo período de seca, pode ter algum fator que começa a queimada que é humano ou meteorológico ou outro motivo. Isso é uma responsabilidade que está no tempo e a gente Isso. exige de um governo só, sabe? Perfeito. E aí eu fiz essa mesma pergunta tanto para o ChatGPT quanto para o 01. O ChatGPT ele trouxe algumas coisas mais genéricas, o 01 foi mais específico, sabe? Ó, Opa! ele trouxe, então acho que você deve ter uma Peraí. responsabilidade. Agora é o momento que o Lula tem que ligar a televisão. Então você tem que ter uma responsabilidade maior, o ICMBio pode fazer tal coisa, tem que coordenar com isso. Acho que o Lula já Ele sabe traz. Então, são coisas que a gente já sabe, mas que ele conseguiu disso. trazer um pouco mais de sofisticação, mesmo para um problema wicked, né? Para um problema intricado. Uhum. Então é um avanço interessante, né? E então é um movimento, né, dessas próximas inteligências artificiais que são baseadas nesse aprendizado por reforço, né? Que Sim. é uma nova forma de aprender. Quê? Aprendizado por reforço. Aprendizado por reforço. Outra palavrinha nova, hein? Como é que funciona? Aliás, aprendizado por reforço já não é a forma como outras inteligências artificiais aprendem, ou seja, elas são instadas, elas são cutucadas a aprender, a entender qual é o contexto de uma determinada situação, à medida que ela é exposta àquela situação várias vezes? Não. Não, tem vários tipos de aprendizado, né? Mas, por exemplo, quando a gente pega o chat, uma inteligência normal, vamos pegar assim, eu quero fazer uma classificação, um sistema muito simples, assim, eu quero fazer uma inteligência artificial que vai diferenciar banana de laranja. Ok. Um sistema de classificação. Então eu pego muitas imagens de banana, muitas imagens de laranja e vou mostrando para ela, certo? Então esse é o tipo
de aprendizado supervisionado, que a gente chama. Eu vou dando exemplos, ela vai aprendendo a generalizar a partir dos exemplos. Tranquilo? Beleza. Agora, aprendizado por reforço é aquela em que é muito inspirado, né, na psicologia experimental mesmo, do behaviorismo, que é a inteligência artificial faz um comportamento e se esse comportamento for próximo do que eu quero, ela ganha uma recompensa. Se não, ela ganha uma punição, por exemplo. Então, é muito usado na área de jogos, sabe? Então, eu quero jogar uma IA que joga Mario. Então, eu passo só qual que é o objetivo, sabe? É chegar lá e resgatar a princesa, chegar no fim da fase, que não é nem resgatar a princesa, né? Porque são várias fases para chegar na princesa, mas chegar no fim da fase. E os comandos, você pode pular, ir para direita e para esquerda. A primeira vez que ele joga, por exemplo, ele sai correndo, cai no buraco. Aí você dá uma punição, você não pode cair no buraco. Ele entende, pô, então não posso cair no buraco. Aí ele sai correndo, pula, mas bate na tartaruguinha, morre. Aí, pô, então não posso... Só que imagine isso simulando 1 milhão de vezes. Vai jogar Mario melhor do que você. Com certeza. Você joga Mario bem? Não. Você terminou Mario alguma vez? Opa! Terminou Algumas mesmo? vezes. Qual deles? O Super Mario World, que é o clássico Do Nintendinho. do Nintendinho. É. Mario 64 também. Mario 64 eu não gostava, me deixava tonto. É porque por era causa do 3D. 3D? É. Eu gosto de plataformas. A espacialidade... Foi bom a gente ter falado de alguma coisa 3D, porque o 01, por enquanto, ele só lê texto, né? Ele não Isso. vê imagem. Não trabalha com imagem, não trabalha com upload de documentos. Sim. Ele é mais limitado mesmo, né? Ou seja, eu jogo melhor Mario 64 do que ele. Então, dá um pau nele, né? Então, o aprendizado por reforço é isso, né? Você fazer a máquina aprender jogando com ela mesma, interagindo com ela mesma, interagindo com o ambiente, mas sem necessidade de ter ali um tutor mostrando o que é a coisa. Então, a OpenAI, ela utilizou esse aprendizado por reforço para fazer a inteligência artificial aprender sobre essas cadeias de pensamento. Então, né, nesse vídeo com os pesquisadores da própria OpenAI, eles falam, uma estratégia poderia ser pegar vários problemas e aí o humano mostrar qual que foi a cadeia de pensamento dele, né? Mas a estratégia que eles optaram é deixe a máquina encontrar suas próprias cadeias de pensamento. Eu fico pensando que aprendizado por reforço é tipo, se vira, que Se você vira. não é quadrado. Se vira que você não é quadrado. Sim. Simula aí, eu vou te dar toda a energia que você precisa, elétrica, e Sim. todo o poder computacional, e se vira. Antes de a gente falar de energia elétrica, porque tem que ser um assunto quando a gente discute inteligência artificial, eu fico imaginando que se você perguntar para um ser humano, cara, qual foi a sua linha de raciocínio para resolver o fato de você ter que fazer um bolo e na sua casa não ter ovo? O cara vai falar, eu pensei qual que é a padaria mais próxima, fui lá, comprei ovo, voltei para cá, separei os ovos que eu tinha que fazer e fiz o bolo. Mas para uma inteligência artificial, ela consegue já definir e delimitar e dizer quais são os passos da jornada dela por essa cadeia do conhecimento, não é nem cadeia do conhecimento, cadeia de pensamento? Ela vai criar. Então, a partir do problema, ela vai criar as estratégias de tentar desmembrar isso e criar a sua cadeia de pensamento. Mas ela vai te contar? Geralmente ela conta. Tá. Ou você pode pedir, né? Fazer o follow-up. De novo, né? A gente está falando de um modelo que é estatístico também. Então, Sim. às vezes ele pode contar, às vezes ele pode não contar. Os testes que eu fiz, ele mostra, eu dou um problema, peço a solução e falo para ele me explicar. E aí ele mesmo, a hora que você dá o comando, ele começa pensando, encontrando soluções e tal. E aí depois no resultado ele fala, o primeiro passo foi fazer isso, o segundo passo foi fazer isso, o terceiro passo foi fazer isso. É interessante até porque traz uma explicabilidade para a decisão da inteligência artificial. Exato. E você e é importante ela ter essa explicabilidade, outra palavrinha difícil aí, porque ela faz com que os seres humanos aprendam não só com a resposta pronta, mas com o caminho que foi tomado até lá, porque em algum momento ele não vai ter acesso ao 01, nem a qualquer outra ferramenta, ele vai ter que fazer por conta própria. Isso, pode virar uma ferramenta de aprendizado muito interessante. E aí, pegando só essa questão do aprendizado por reforço, né, que eles utilizaram no 01, né, que é uma combinação de LLM com um modelo de aprendizado por reforço e tal, o próprio ChatGPT já tinha sido usado o aprendizado por reforço, mas era uma técnica específica, que era o aprendizado por reforço a partir do feedback humano, que era para gerar as respostas, né? Mas o Google DeepMind, né, a grande divisão de IA do Google, eles são muito bons em pesquisa. E, inclusive, nesse próprio
nesse próprio vídeo da OpenAI, eles falam, ó, a gente foi inspirado pela DeepMind, que é muito boa em fazer aprendizado por reforço. E em julho do desse ano, então foi um pouquinho antes do lançamento da OpenAI, o Google apresentou um novo projeto, né, que com o aprendizado por reforço, eles conseguiram desenvolver uma inteligência artificial com raciocínio matemático, mas aí num escopo muito mais bem definido, que conseguiu a medalha de prata na Olimpíada Internacional de Matemática, que é uma coisa muito difícil, que o ChatGPT ficou entre os 500 primeiro, né? O do Google ficou com a medalha de prata. Bom, então, é um movimento que está acontecendo. A gente já falou que o 01 demora um pouco mais para responder, que você sente até ele parecido com um ser humano, que dá alguns segundinhos antes de falar. Ele também consegue explicar como que é o pensamento dele, mas uma coisa que me deixou curioso também, que eu achei bastante legal ao ver como ele funcionava, é que você não pode fazer perguntas para ele infinitamente durante a semana. Você tem que escolher muito bem as suas batalhas, porque ele tem um limite. Ele só responde de 30 a 50 mensagens. Depois ele fala, pô, acabou, não quero mais. Sextou, tá ligado? Por que acontece isso? Por questão do custo. O custo do 01, e aí o custo computacional, né, do O1 da OpenAI, é muito maior do que o ChatGPT. Porque ele tem que justamente ter um processamento muito grande para montar as cadeias, ver se faz sentido, executar cada coisa esperando uma resposta da outra, né? Então ele vai criando... Primeiro ele tem que analisar o problema, pensar na estratégia, fazer as quebras, né, de cadeia, depois executar cada cadeia, esperar uma, executar outra. Então tem um custo computacional que é muito grande. Então nos $20 que a gente paga para o OpenAI, a gente consegue usar o ChatGPT. Agora para cá é muito custoso, né? Inclusive, se você for usar a API da OpenAI, o custo é muito mais alto do que o ChatGPT, né? Então... Não custa 2 sete belos, é uma coisa quase que proibitiva. Não, é quase um Trento, cara. É quase um Trento. Diogo, o que você está fazendo na ausência do Twitter no Brasil, ou seja, o X? Porque aqui é Twitter, hein? Cara, entrei numa rede social nova e tô gostando, assim. É uma experiência bem legal, assim. Não tem tanto discurso de ódio, aquela coisa maluca. E por incrível que pareça, assim, cara, eu tô dando umas viralizadas, assim. Ô, louco! Tipo, coisa que, assim, muita gente engajando nos comentários, uma conversa bem fluida, assim. Mas é uma galera que você conhece. Alguns, talvez, não sei, assim, porque eu não leio todos os comentários, porque é bem interessante, assim. Você virou um popstar, você virou uma celebridade. Sim, então, eu já tinha viralizado algumas vezes no Twitter, mas era raro. Agora, tipo, todo post que eu faço, o negócio viraliza, assim, é muito louco mesmo, assim. A gente tá falando da Social AI, né? Exatamente. Você também tá lá? Eu também tô lá, cara. Por que você não me segue? Boa pergunta. Eu tentei encontrar humanos lá, mas eu só me deparei com bot, sabe? E afinal de contas, é uma rede social que só tem bot. Lembro o Twitter em alguns momentos. Lembro o Twitter. Mas os comentários me deixaram felizes, sabe? Eu entrei lá perguntando, o que dá pra fazer aqui? Nesse momento vieram várias pessoas querendo me ajudar de fato, sabe? E outras pessoas até querendo me acolher, falando, vem cá que eu te ensino. E outras ainda querendo me instigar a postar mais e tal, não sei o quê. Só que eu fiquei preocupado porque era uma positividade muito grande. E não sei se você percebeu, acho que quando você entrou, você escolheu algumas personalidades diferentes. É uma rede social tão diferente que você não segue ninguém. Quando você entra nela, você só escolhe o jeito como os bots vão se relacionar com você, sabe? E o bom é que dá pra fazer meio que uma terapia, né? Se você tiver com a autoestima meio baixa... Você se sente bem, né? Você se sente bem. Você fala, eu quero uma personalidade de pessoas acolhedoras pra falar comigo. Mas tem um jeito de fazer a coisa piorar. O desenvolvedor dessa rede social não é bobo, né? Ele criou um jeito de para você destravar novas personalidades de seguidores, você tem que disparar convites para 5 pessoas. E aí tem personalidades com que a gente tá acostumado nas redes sociais. Tem o hater, tem o troll, tem a pessoa astrológica. Eu tô louco pra ver alguém falar que eu só tô comentando daquele jeito porque eu sou aquariano. Tá entendendo? Foi uma experiência muito divertida, assim, né? Porque instalei,
Só tem disponível, acho que para iPhone, por enquanto, né? Uhum. Não tem web, acho que não tem para Android. E é isso, você cria o seu perfil, seleciona qual que é a audiência que você quer, né? Então você pode escolher 3 tipos de audiência. Eu escolhi, sei lá, pessoas mais otimistas, pessoas que dão mais suporte e tal. E aí tem os outros perfis que estão bloqueados, que você tem que fazer o convite. E você posta, ó, qualquer coisa. Pode ser inclusive em português, eu postei em português. Ele fala E, 50 idiomas. e aí vem uma enxurrada de respostas, assim, sabe? Numa interface muito parecida com qualquer rede social de texto, assim. Você tem o seu post e começa a chegar os comentários, assim. Então você se sente como se fosse realmente uma pessoa, sei lá, com 10 milhões de seguidores, porque chega uma quantidade muito rápida e um volume muito grande de comentários. E os comentários são super pertinentes ao post que você fez, né? Eu tinha feito um post, eu quero comprar uma camisa, será que vai ficar bom? E aí Uhum. veio um monte de post, você combina muito com azul, nossa, uma camisa não sei o que, vai ficar ótimo, sabe? Então, se sente importante, realmente acalma o coração. A minha percepção das motivações do desenvolvedor, e o nome dele é Michael Seyman, é que ele criou essa rede social para ensinar pra gente como as outras redes sociais são tóxicas Uhum. e como elas fazem com que as pessoas se comportem de um jeito tão agressivo que você acha que quem tá do outro lado é um robô querendo te matar. E o curioso é que a gente teve que entrar numa rede social feita por robôs para perceber Bem isso, isso, é. para perceber que as pessoas podem ser mais humanas, elas podem ser mais acolhedoras, elas podem ser haters também, mas elas podem ser outras coisas nas redes sociais, sabe? E também eu senti que é um jeito, o desenvolvedor criou essa plataforma para mostrar que a inteligência artificial pode interagir com as pessoas, ou seja, com nós humanos, de modos diferentes para além do que a gente está acostumado, de falar numa caixinha de texto, De e uma ser um coisa chatbot, né? ser uma Uhum. coisa muito estanque, ela pode funcionar em ambientes de interação social que a gente está acostumado a trocar com outros humanos. Essa rede social, ela acaba sendo quase que um grande experimento, né? Uma coisa bem experimental, que acho que não vai levar a lugar nenhum, talvez como um produto, como negócio, só que é um prelúdio, né? É um prefácio, vamos colocar assim, do que vai ser as próximas redes sociais. Até o nosso amigo Mark Zuckerberg, ele falou, né, recentemente, de que é esperado que nas plataformas tenham, dentro da Meta, né, tenham mais agentes de inteligência artificial do que humanos nos próximos anos, né? Então isso vai mostrar um pouco do que está vindo por aí. Tanto é que alguns desses agentes, eles estão disponíveis não só no Facebook, no Instagram, mas é para conversar com as pessoas no WhatsApp, sabe? Que é uma interação um para um e que a gente consegue perceber com muito mais certeza que a gente tá falando com um robô. Porque a gente pega na hora que o cara tá sendo muito automatizado, que tá Uhum. faltando aquela malemolência, que o cara não erra no português em nada, sabe? A gente consegue detectar. Por enquanto. Por enquanto, Por enquanto. por enquanto. Mas eu achei que o caráter dessa rede social é tão experimental. E o desenvolvedor não tem o menor propósito de querer ganhar dinheiro nisso. Mas é super bem feito, né? Não Ele tem tem uma um. interface boa, uma Sim, usabilidade boa. Eu achei bem legal mesmo. não tem um banner, não tem uma publicidade, não tem um jogo do tigrinho, a galera querendo oferecer para você entrar Bitcoin, em pirâmide financeira, investir em criptoativo, querendo comprar uma por enquanto Rinode. também. Pô, aí eu fiquei Vão usar preocupado. os bots, cara, pra manipular o debate. Não sei se lá, no Social AI, mas com certeza nas outras plataformas é o que mais acontece. Sim. Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção também é quem que é o Michael Seyman. Michael Seyman é um norte-americano, mas ele nasceu em Miami, que tem uma grande comunidade Uhum. de pessoas latinas. Ele é filho de mãe peruana e pai boliviano. Ele tem latinidade na Uhum. veia, só alguém com uma latinidade na veia Vai conseguiria fazer pensar pensar numa isso. coisa dessa. Mas o moleque é um prodígio, um prodígio. Aos 15 anos ele começou a desenvolver aplicativos. Aí você vai pensar, 15 anos tem um monte de gente que desenvolve aplicativo. Mas ele aprendeu a programar sozinho. Ele aprendeu e começou a aprimorar o que ele fazia. Aos 18 ele entrou no Facebook. Pô, você vai pensar, tem gente no Facebook com 18 anos. Mas ele era tão promissor, e ele continua sendo promissor, que o Zuckerberg falou assim, esse cara é diferente. E começou a dar mentoria pra ele. O O cara próprio Zuckerberg. o próprio Zuckerberg, o cara é bilionário, reservou um tempo pra falar com o Seyman. E é esse o cara que tá inventando essa rede social. Depois ele saiu do Facebook, foi pro Google,
saiu do Google, foi pro Roblox, depois foi pro Twitter, e agora ele tá trabalhando em projetos próprios. Mas em algum momento, as revistas especializadas lá da Califórnia, porque ele se mudou para Uhum. Califórnia, que é onde está a efervescência tecnológica, começaram a chamar ele de o latino mais influente do Vale do Silício. É esse o cara que criou essa rede social, sabe? É alguém que pensa muito adiante, tem uma conexão com a nossa cultura enquanto pessoas latinas e que está pensando como é que reinventar redes sociais, reinventar a interação com inteligência artificial e esfregando a nossa cara que não precisa ser tão escroto nas redes sociais, né? Isso mesmo, é um experimento muito legal. Então, acho que eu convido as pessoas a testarem. Você vai usar por, sei lá, tipo, 10 minutos, Uhum. depois você não vai usar mais, mas é uma experiência legal, assim, de entender essa dinâmica e como isso afeta até mesmo essa nossa parte afetiva. Porque mesmo a gente sabendo que é bot ali, é interessante, né, ver um monte de gente respondendo, né, porque são perfis que parecem pessoas reais, então toca na alma um pouquinho, não toca no coração? Depois passa, mas a gente sabe que é um experimento, mas imagine isso numa escala, num outro patamar em que a gente já não vai mais saber o que é o quê, né, então é um prefácio do que tá por vir. Com essa mensagem de que a gente precisou conversar com o robô para se ligar que a gente tem que tratar seres humanos com mais humanidade, a gente encerra o bloco por aqui. Elton, você que é uma pessoa que usa iPhone sem capinha, Pô, me entregou, hein? já tá pensando em trocar? Pô, a pergunta é complicada. E olha que a gente tá vendo aparelhos que são tentadores, hein? Ó, de julho pra cá foram lançados iPhone 16, Pixel 9, o Z Flip 6, o Z Fold 6, o Mate XT, que é aquele iPhone, smartphone da Huawei que dobra em três, achei feitiçaria. O Magic V3 da Honor, ou seja, aparelho pra caramba. É claro que como a gente vai chegando em outubro, todo ano a gente já sabe, vai vir um novo iPhone por aí. E dessa vez é um iPhone 16 que é o primeiro todo trabalhado em inteligência artificial, algo que a gente cansou de falar aqui em Deu Tilt. É tentador, viu? Querer comprar um outro. Mas o que tem de novidade, assim? Cara, Me convence a trocar o meu iPhone 14 Plus pelo iPhone 16. ó, pela primeira vez, a Apple tá apostando em novos botões. O outro iPhone já tinha um botão, mas vai vir um botão para você tirar fotos de um jeito mais orgânico. Mais Me orgânico. explica. Você com esse novo botão que eles estão chamando de controle de câmera, você vai conseguir dar um zoom, voltar o zoom, aumentar o desfoque, sem colocar o dedo na tela, sabe? Ficar enchendo o dedo. Porque além de não usar capinha, eu também não uso proteção de tela. Puta que pariu. E dedo na tela me incomoda, eu tenho É. toque. Com esse novo iPhone você não vai precisar disso. Parece uma coisa besta esse botão, mas esse novo botão que vai ser usado para acionar a câmera, ele também vai ser usado para acionar outros serviços e aplicativos de terceiros que usam a câmera. Por exemplo, vai ter uma parceria com a OpenAI para você, com a câmera, mirar algum problema de matemática e o ChatGPT vai resolver para você. E para isso você vai apertar esse botão. Mas isso a gente está falando do hardware, sabe? Também mudou câmera um pouquinho, ali o design dela, a bateria melhorou um pouquinho, tem um novo processador de inteligência artificial, mas o grande carro-chefe desse novo iPhone é o Apple Intelligence. Mas não funciona no meu 14? É, cara, aí tem aquela coisa, né? Não? Não vai funcionar no seu 14. Essa é a maior justificativa da Apple para trocar o seu celular. Antes de tudo, a gente tem que dar alguns passos atrás e falar desse Apple Intelligence, que quando ele vira uma sigla, ele vira AI. Que é como que a a gente gente... já discutiu aqui no Deu Tilt que a Apple conseguiu criar sua própria AI, né? Que é a Apple Intelligence, não a Artificial Intelligence. Exato, exato. Sempre quando lançam um novo celular, as empresas, as fabricantes, elas começam a alardear os trunfos desses aparelhos. E o maior trunfo desse aparelho é o AI, que não é a Artificial Intelligence, mas é a Apple Intelligence. E a inteligência artificial no celular está virando o trunfo de vários aparelhos. Só que quando a gente vai falar com quem usa aparelho de verdade, e se a gente perguntar, cara, você precisa de inteligência artificial? Muito provavelmente a resposta vai ser não. Ela vai dizer que ela precisa de uma câmera melhor, de uma bateria e alguma coisa do design. E se você perguntar para a pessoa o que ela precisa numa câmera melhor, muito provavelmente ela não vai saber quantificar no que o celular tem que melhorar.
E as empresas sabem disso. Elas sabem que a percepção Uhum. do usuário está muito distante do que elas têm para oferecer. Ou seja, elas têm que acenar com muitos atrativos, muitos incentivos para fazer você querer trocar de celular. Porque se a gente imaginar nos últimos 15 anos, quando o smartphone foi lançado, todo mundo queria ter um e todo mundo passou a ter um e o boom de vendas foi gigantesco, porque ninguém tinha. E por ser uma tecnologia nova que estava se adaptando, as pessoas trocavam com muita frequência. 1 ano e meio, 2 anos. Hoje em dia, as pessoas levam mais de 2 anos para trocar de celular. Por que tem todo ano um celular, então? Se você não está pronto para comprar um celular a cada ano. Porque as empresas precisam Vender. vender. Elas precisam vender. Então essa é a pergunta que a gente deixa nesse quadro, nesse bloco. Você precisa de um novo celular quando um novo smartphone é lançado? Muito provavelmente não. Muito provavelmente não. Porque as suas necessidades já foram atendidas pelo aparelho que A você não ser que tem. seja uma coisa que traga uma funcionalidade muito específica que você queira. E eu raramente troco, assim. Qual foi a última funcionalidade que você viu e falou assim, é agora que eu tenho que comprar esse aparelho? Não, nenhuma. Nenhuma? Nenhuma. Nunca. Eu troquei, só pra você ter uma ideia, eu tô com o 14 Pro, acho. Sim. Mas eu troquei, sabe qual? Qual que era o meu anterior? Era o 8. Uau. O com o botãozinho, sabe? Aham. Eu troquei o de botão pelo 14, assim. Agora eu até trocaria por um 15 ou 16, muito por conta de uma... Mas é uma preferência minha, assim, que é o carregador USB, né? Uhum. Por ser carregador USB, que nem foi uma decisão da Apple, né? Foi uma coisa de regulação da União Europeia que forçou tudo isso, Exato. né? Então é isso. Agora tem gente que tem a necessidade, né? De trocar de celular todo ano. Sim. Mas eu fiquei triste que o meu não vai rodar o Apple Intelligence agora. Essa é uma questão. As empresas sabem que você não quer mudar de celular. Tem gente que só muda de celular quando não dá pra ver mais a tela de tão quebrada que ela tá, O sabe? meu tava nessa pegada. É que meu 8 parou de atualizar, né? A bateria tava no Você tocou num ponto saco. importante. As empresas sabem que você não quer trocar de celular. Então ela cria artimanhas para fazer com que você queira trocar, você precise trocar de celular. Uma delas é fazer com que o sistema operacional deixe de rodar em aparelhos antigos. Tem aspectos de segurança que não podem ser atualizados em aparelhos com hardware que não dá conta de Uhum. processar todas aquelas configurações novas e que exigem mais. Mas também tem um quê de vamos renovar esse parque de aparelhos. Só que a Apple é a Apple, né? Aí ela criou, em cima do que chamam de obsolescência programada, que são todas essas técnicas que fazem com que forçam você a ter que adquirir outro produto, ela criou uma outra camada, que é do Apple Intelligence. O sistema operacional vai deixar de rodar em aparelhos antigos, mas além disso, o Apple Intelligence, a IA da Apple, só vai funcionar no iPhone 16, que vai ser lançado agora, e no 15. Ou seja, Diogo, você vai ter Rodei. que... Você rodou. Rodei. Você rodou. Rodei, tá. Eu vou pensar. O seu é qual? O meu é o 13. O Ou seu é o seja, 13. rodei junto com você. Rodou junto comigo. E assim, tipo, a gente começou esse bloco eu te fazendo uma pergunta e você contou muitas histórias boas, aprendi bastante, só que você não respondeu. Você vai trocar de celular ou não? Eu acho que não vai ser dessa vez que eu vou trocar de celular. Porque eu achei muito boas as funções de inteligência artificial, porque elas estão entranhadas dentro do dia a dia, sabe? Eu acho que Uhum. isso é um diferencial do Da iPhone Apple. para os outros Aham. aparelhos. Ela não criou nada novo para você usar a inteligência artificial, mas a inteligência artificial naquilo que Ela você já colocou na faz. funcionalidade interna, né? E conhece muito bem seu perfil, né? Exato, exato. Tem coisas para você fazer outras atividades como profissionais e tal. E tem uma estratégia para ganhar dinheiro também, que é o botão que eu te contei, sabe? Aquele botão, em algum momento, aquele botão que controla a câmera, ele vai ser usado para fazer parcerias com outras empresas. Cara, eu tô desconfiado desse botão. Por quê? Você acha que não vai dar bom, não? Ah, não sei. É igual quando lançou aquela Tab Bar do Mac. Uhum. Eletrônico. O meu Mac tem. Eu odeio isso, cara. Eu odeio. Você já teve? Já. Não é irritante? Aham. Tipo, puta, era pra ser legal, mas não foi, entendeu? Sei. Então não sei. Tô desconfiado desse botão aí. Mas tem um quê de sagaz nessa estratégia da Apple. Porque conforme a IA dela tá entranhada em coisas que a gente já faz,
E se a gente abrir mão dessa inteligência artificial, a gente continua usando o aparelho, e esse botão, se você tirar ele, ele continua funcionando, se essa estratégia de inteligência artificial flopar, a Apple finge que nunca existiu. E aí o iPhone 17, 18 Já não tem mais. vai ser o dump phone da Apple. E aí ela vai vender isso como um grande trunfo. E aí vai ter gente que vai falar assim, porra, que saudade de ter um celular sem inteligência. Eu vou comprar esse daqui. Ou seja, a gente volta pro começo da conversa. Você precisa comprar um novo celular quando uma empresa acabou de lançar ele? Ou você pode esperar um pouquinho antes A de entrar nessa hype? resposta é não. Não precisa. Concordo com você. Bom, gente, esse daqui foi o Deu Tilt. Eu sou Elton Simões Gomes. Eu sou o Diogo Cortiz. E segue a gente lá no YouTube do canal UOL. Uau!